seja bem-vindo ao nosso bate-papo de todas as tardes. Hoje, 23 de janeiro, falamos sobre Belém. Afinal, estamos no mês ainda do aniversário de Belém, mas a Belém a partir do ponto de vista de 5 pessoas que atuam profissionalmente em áreas bem diferentes. Também tem um espetáculo de teatro e um jogo educativo criado por universitários. Participe, que o bate-papo vai ser muito bom. E nós começamos com o documentário Fisionomia Belém, que é o assunto deste primeiro bloco. Nós recebemos o doutor em antropologia, professor universitário Renivaldo Pinho, e a cineasta, mestranda em filosofia Yasmin Pires, que são diretores desse doc. Lançado em 2015, Fisionomia Belém foi disponibilizado no YouTube agora neste mês. O documentário apresenta um ponto de vista diferenciado da cidade, como eu disse há pouco, ou seja, a Belém que não está representada de um modo geral nos cartões postais e na mídia. É dessa Belém que nós vamos falar. No segundo bloco, conversamos sobre o jogo educativo criado por alunos do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará. O Sábio Jogo Ecológico pretende conscientizar e despertar o interesse de alunos do ensino fundamental para os problemas ambientais. Mais detalhes com as universitárias Verena Ribeiro e Janice Viana, que entram no intervalo e que fazem parte desse grupo, integram esse grupo que criou esse jogo. O ator Enoque Paulino, diretor também de teatro, divulga o espetáculo O Homem e o Cavalo, que tem como base a obra do dramaturgo e escritor Oswald de Andrade. A montagem é de alunos da Escola de Teatro e Dança da UFPA e a gente conversa sobre isso, vai ver o que é que esse texto, o que é que essa peça tem também de diferente e de importante. Hoje quem me ajuda aqui é a produtora cultural Elaine Oliveira, professora universitária também, que vai me ajudar a bater esse papo. A jornalista Ana Paula Bezerra recebe a sua participação, suas perguntas e seus comentários e faz as perguntas que ela quiser também. Então a gente fala um pouquinho sobre Belém, né? Fala um pouquinho, não, fala bastante. Agradecer a todos por terem vindo. A gente começa com o Renivaldo e com a Yasmin, que eu agradeço por terem vindo. E aí falar um pouquinho, primeiro, antes da gente falar do documentário, queria falar dessa decisão de colocá-lo na internet. Como é que surgiu essa ideia e por quê? Quer começar? Quem começa? A gente realizou essa produção audiovisual partindo do projeto de pesquisa, né, que o professor Renivaldo desenvolvia lá na UNAMA, que visava se aprofundar nessas perspectivas da cidade. E tudo foi feito, assim, partindo realmente desse projeto de pesquisa de forma muito independente. Depois que houve o lançamento, né, partindo de um interesse do pessoal do Festival Audiovisual de Belém, que estava junto com a gente, e mesmo algumas sessões que nós fizemos no Cine Estação, a gente sentiu a necessidade de compartilhar aquilo, porque mesmo em relação aos festivais que a gente poderia inscrever, ficaria um pouco restrito. E, de certa forma, quem precisa muito ver isso são as pessoas de fora, mas são os próprios belemenses. Claro. Né? Então, a importância de colocar no YouTube. E aí a internet atinge todo mundo, né? Quem Exatamente. quiser é só ir lá e ver. Quer dizer que a ideia foi realmente divulgar, claro, né? E esse interesse de vocês em mostrar essa outra face de Belém. Pois é, eu acho que tem uma coisa importante aí, que é o aspecto do documentário, ele é produzido de forma totalmente independente. Então, ele não tem financiamento público. É um documentário de quase 50 minutos, que deu muito trabalho para ser feito, evidentemente. Ele não tem um caráter amador, ou seja, ele tem um caráter profissional, de realização mesmo, apesar das nossas arregimentações amadoras, né? Porque para produzir de forma independente, quem é da área sabe como é difícil. Uhum. Dependemos muito de amigos, de colegas para equipamento, dependemos da disponibilidade dos entrevistados, dependemos da disponibilidade das locações, por exemplo. Então, isso tudo foi sendo montado durante mais de um ano até nós conseguirmos realizar. Como ele não tinha financiamento, nós nem procuramos financiamento, na verdade, ele se tornou difícil de participar de alguns eventos, como os festivais, etc., de bancar alguns tipos de divulgação. Então, o conceito de interesse público é um conceito de disponibilizar para o público aquilo que deve ser pensado sobre a realidade, né? Mais ou menos, né? Então, aí conversei com a Yasmin, ficar com esse documentário trancado, né, um documentário tão bem realizado, modéstia à parte, que visa, bem realizado pela complexidade da temática, que é a cidade de Belém, eu acho que seria uma injustiça. Então, disponibilizar para todos, professores, acadêmicos, alunos,
que já entraram em contato conosco, que vão exibir em sala de aula, etc. Eu acho que é a melhor forma de atender o interesse público, mesmo, né, não tendo, né, esse financiamento, que não é um problema, pelo contrário. Eu acho que foi uma coisa legal também, que nos deu uma independência muito grande em relação à temática. Não estão atrelados a nenhum tipo de... Exatamente sobre essa temática que eu gostaria de falar, porque o que eu percebo, eu gostei muito, eu queria parabenizar vocês. Muito obrigado. Tecnicamente, a forma, a maneira como vocês pegaram os personagens. Na verdade, as pessoas que vocês ouviram, elas estão narrando, então são narradores dessa cidade. Mas, assim, vocês se integram numa tradição que começa no século XIX, com Baudelaire, com Charles Dickens e próprio, eu acho que a linha do Relivaldo, você trabalha com Walter Benjamin também, né? Também. Então, quando ele fala de Paris, de Moscou, e quando um tempo, né, em que a cidade se transforma num personagem. Então, eu acho que o que eu gostei desse filme foi isso, é que vocês trouxeram uma forma nova de mostrar Belém, ela é um personagem, né? E esse personagem passível de ser lido. Então, essa fisionomia, essa cara de Belém, que eu achei interessante, que ela por que ela é diferente? Eu queria ouvir de vocês que cara foi essa, né? Que eu vi, mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Que Belém é essa que é diferente? Que personagem é esse que se apresenta agora no século XXI? Eu acho que, assim, uma coisa interessante que a gente até colocou no texto do trailer é que existe a Belém mítica, né? E que existe a Belém real. E a intenção geral do documentário é exatamente puxar para essa realidade que se contrapõe ao discurso de uma mídia mais hegemônica, né? Que na época do documentário também, eu acho que foi lá por 2015, estava muito forte umas coisas em relação a colocar o Pará na TV, né? De que forma esse Pará está sendo representado? De uma forma achatada, estereotipada, mas o que tem por trás disso? Quais são os problemas que a gente vive? E qual é a experiência que eu, belemiense, posso ter dessa cidade, para além do ver o peso, do carimbó, de como o Lázaro fala daquilo que se sente, daquilo que se come, daquilo que se cheira. O que está por trás dessa primeira camada, né, de uma experiência midiática de Belém? Então, eu acho que seria bacana, desculpa te interromper, Yasmin, que até não falei aqui, dizer quem são essas 5 pessoas, né, que falam de Belém nesse documentário, né? Queria que vocês dissessem quem elas são e por que elas foram escolhidas, né? Claro, é o professor Hernani Chaves, professor de filosofia da FPA. Primeiro eu vou falar por que elas foram escolhidas. Era importante pensar Belém de maneira diferente, como a Yasmin acabou de dizer. Então, essas pessoas pensam a cidade de maneira diferente. Então, por exemplo, o professor Hernani Chaves tem uma visão bem diferente, mais crítica a respeito da cidade. O Éder Oliveira, que é um artista plástico, faz uma crítica à imprensa, à representação dos personagens que surgem na imprensa, por exemplo, e dos personagens citadinos, né? O Edir Augusto, que é um escritor, nossa, talvez seja o mais radical de todos, né? Ele representa uma cidade completamente diferente do idílio que nós imaginamos, do que é Belém, ou pelo menos daquilo que se passa no dia a dia, né? Há de náusea em certos lugares sobre o que é a cidade. E aí nós temos o Lázaro, que é um músico, jornalista, etc., que trata sobre a cidade de uma maneira também bem fundamentalmente crítica, né? Uma das músicas que ilustram o documentário, que é Máxima Arex, faz uma crítica exatamente a isso, a esse sujeito que habita a rua, que cata lata, né? E que talvez seja esse jargão mais politizado do que aquele sujeito que joga lata, evidentemente, né? Então, faltou alguém? Não, né? Esses personagens são os personagens... Foram os 5, né? Professor Hernani, Lázaro, o Éder, o Edir... Não, faltou um. Vai me matar, evidentemente. Tem o pintor, já está, né? Acho que sou. Ah, não, é o Éder, né? Não, tá certo, pois é o Éder Oliveira, tá certo, tá. Era esse o enfoque, né? Assim, e o Éder tinha um destaque muito grande já fora de Belém, né? Como pintor, né? Nas bienais que ele participou, então era importante conversar com ele. Ninguém tinha ouvido ainda ele do ponto de vista cinematográfico, era legal. E esse foi o enfoque. Como o Sektovich, faltou o Sektovich. Faltou o Fernando. Faltou o Fernando, olha aí. Diretor de Dias e Batista. Desculpa, Fernando. Eu sei que foi mandar um e-mail. E também é outro aspecto da cidade, né? Claro, porque cada um tem a sua maneira de entender. Essa urbanidade, enfocando a lenda sobre um outro aspecto. O Fernando é um dos pioneiros sob o ponto de vista cinematográfico dessa perspectiva. Então a ideia era bem essa. E nós não narramos Belém, não existe uma voz em off contando a cidade, né? Então não existe um narrador falando sobre a cidade. Os narradores
são esses personagens, então isso que é legal. E também não existe uma representação, para não me alongar muito, assim, literal da cidade. Então o sujeito está falando de um lugar, às vezes ocorre isso, mas a gente queria meio que trazer umas metáforas a respeito do lugar. Acho que a primeira imagem, a imagem que abre o documentário, que é a imagem da Igreja do Carmo, com o Beco do Carmo, para mim talvez seja a imagem mais significativa, que é a imagem do pôster do documentário. Por que ela é? Porque você está saindo de um lugar de extrema pobreza que há décadas, séculos existe ali, e ao lado tem um marco histórico arquitetônico da cidade. E Simbólico, continua né? a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Né? Então, é para mostrar como bem não se divide muito sobre esses aspectos periféricos centrais, sobre arquiteturas e pobrezas arquitetônicas, se pudéssemos dizer assim, claramente. Né? O que eu achei interessante, porque assim, uma das falas, que eu não lembro se é do Sektovich, não, acho que é do Lázaro, assim, essa elite que transforma essa cidade, que traz esse capital econômico, faz, e que derruba o patrimônio histórico, que constrói prédios altíssimos, cheios de vidro, essa elite, ela é uma elite ignorante, você considera? E por isso essa cidade ela tem essa feição que às vezes é embrutecida e que traz a violência, que tudo está aí dentro. Pode falar. Esse fogo eu jogo Ele quer passar isso para você. Eu percebi, né? Essa saia justa, assim, né? eu acho que existe a questão da elite que é mencionada, na verdade, tanto pelo Lázaro, quanto pelo Edir, quanto pelo Éder. E também, assim, mas existe um aspecto geral que é muito interessante, que eu só não estou enganada, é o professor Hernani que fala, que ele diz que, de um modo geral, assim, como a problematização dessa experiência da cidade, ela pode se manifestar de formas mais específicas em determinados grupos, mas ela pode ser um sintoma geral do nosso tempo. Ele diz que a gente tem mania de pisar nos lugares e achar que é a primeira vez que a gente está pisando ali, entendeu? Mostrando um verdadeiro desconhecimento da história da cidade. Então, talvez seja uma ignorância que a gente pode considerar latente em vários âmbitos. Assim, porque é uma elite que tem poder econômico, mas ela não tem informação suficiente para perceber o que é importante da preservação da memória, porque é essa elite que também gera, inclusive, informação para outra classe que está lá e reproduz o barulho, né? É a questão do barulho, da sujeira, do teu gosto mesmo, que também é relativo, mas que está aí. Então, essa elite também forma pessoas e também modelos, né? Sim. Vocês não acham? Bom, eu penso da seguinte forma, eu tenho escrito bastante sobre isso nos jornais aqui em Belém, então, e meu último texto trata exatamente disso, como Belém é uma cidade no limiar, né? Eu acho que mais interessante de que pensar, talvez mais interessante de pensar, não só apenas, né, nessa caracterização da elite, é pensar como Belém é uma cidade que convive com essa temporalidade fluida, fugidia, complexa, e em vários aspectos uma temporalidade complexa, porque tem os grandes prédios, tem os casarões, mas não sabemos lidar em que tempo estamos, né? Somos sempre nostálgicos, somos sempre sem direção ao futuro. Eu acho que esse é um sentimento muito presente, por exemplo, tem uma imagem de documentário, vejam o documentário, que é os ônibus atravessando pelo centro histórico e você vê nos vidros dos ônibus refletidos os prédios históricos da cidade. Eu acho que era isso que eu queria mostrar, que a Yasmin queria mostrar, como essa modernidade é conflitante, essa contemporaneidade é conflitante, tanto espiritual como material da cidade. O conceito de fisionomia é exatamente esse conceito, né? A fisionomia não é apenas aquilo que eu estou vendo diante de mim, mas aquilo que habita como um espírito que atravessa a cidade e as pessoas. É esse o sentido. E, portanto, nesse aspecto, é ver aquilo que eu consigo estranhar, mesmo sendo um habitante da própria cidade, que seria um trabalho predominantemente antropológico. Né? Olha só, gente, se o Enoque quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, você pode fazer também, viu? Fica à vontade. Eu só queria mostrar um trechinho do documentário, né, para a gente sentir um pouco mais e melhor. Achei Belém uma cidade muito conectada, muito contemporânea. Nós vivemos vários tempos na Amazônia. É esse que é o nosso problema. Eu acho que a Belém contemporânea hoje, ela é uma luta do cimento contra a floresta. Existem uma série de formas de se falar desse homem amazônico, né?
a forma mais importante e a mais aqui do prioridade é a forma de tratar sobre a imagem da mídia, né? Está reproduzindo coisas, reproduzindo jeito de vestir, reproduzindo ideias sobre o que pensam do que é ser Amazônia. A cidade que mora embaixo do céu de rios, calor, concreto, aço e lama. A cidade que dorme tarde na grande onda que afoga o peixe e homem. Respira. Achei interessante também nesse doc é que, na verdade, você falou, ele é muito poético também no sentido que ele tem muitas camadas que você pode extrair de cada fala e de cada imagem, né? Então, assim, é muito interessante porque eu acho que é a primeira vez, assim, eu acho que o filme do Boga, não sei se tu viste aquele da camisetas cantatas, acho que é a primeira experiência que ele tenta discutir um pouco essa Belém antropofágica, com a indústria cultural entrando, as pessoas com as camisetas, o dentro do ver-o-peso, essa mistura do mítico com o contemporâneo. Né? Eu acho que é o primeiro filme que bota o dedo na ferida. Muito obrigado, a intenção era essa. Agora, gente, olha só, sendo um pouquinho advogada do diabo, e assim, para falar... Cuidado, que é um terreno... Pois é, né? Enfim, mas vou me aventurar. Não, só para pensar o seguinte, nós estamos no Brasil e outras cidades do país, outras capitais, outras cidades, também passam por questões parecidas com essa, como Belém passa, né? O que Belém tem de diferente, a despeito do fato de nós morarmos aqui e sermos belenenses, paraenses e tal, e aí nosso interesse maior por essa realidade, mas o que tem de diferente nessa transformação da cidade em Belém, diferente das outras cidades, das outras capitais? O que seria, então, já que as outras capitais também convivem com a questão do lixo nas ruas, das filas duplas, da questão do prédio novo, moderníssimo e do patrimônio arquitetônico, o que seria diferente? Não? Pode falar. Bom, primeiro que Belém tem tempos históricos diferentes de todas as capitais. Acho que isso é fundamental, né? Tem uma colonização, tem uma época de auge e tem uma época que eu considero como uma época bem, vou falar uma palavra difícil, obnubilada, ou seja, obscurecida, pouquíssimo transparente, que é a nossa época contemporânea. E essa época contemporânea é uma época que não nos deixa fluxos de caminhar. Eu vou dizer de outro modo. Talvez, em grande parte, nós não sabemos ainda por onde devemos seguir. Mas nós aqui em Belém... Não, eu acho que Belém é muito mais grave em relação a isso, em vários aspectos culturais. Eu acho que tem uma multiplicidade de coisas acontecendo, não adianta, não se trata de fazer a crítica pela crítica, a crítica como rejeição, mas a crítica de querer algo melhor, né? Claro. E a decadência, por exemplo, que a literatura, por exemplo, o cinema mostra em relação à cidade, é uma coisa que eu, sinceramente, fico espantado, porque parece que não há um ressurgimento. É isso que me deixa muito preocupado a respeito. Como assim? Como assim? Explica melhor. Por exemplo, porque... Belém mostra números decadentes há 30 anos. E não melhora. Sim, mas tu diz da literatura ficção, poesia, ou literatura no sentido dos estudos sobre a cidade? Que representa, né? Ah, tá, no sentido que representa a cidade. E os dados sociais, históricos, etc., que mostram isso... Vivemos uma agonia há 30 anos, mais ou menos, seria isso. É uma vertigem do contemporâneo que Belém vive e não consegue levantar. Né? Daí essa visão muito nostálgica e muito relacionada ao ciclo da borracha, a Belle Époque, né? Exatamente. Que o professor Fábio Castro fala disso na tese dele, me parece. A última fala do documentário é exatamente isso, que é a fala do professor Hernani Chaves, que nós escolhemos para fechar, que nós estamos passando a câmera pelo Centro Histórico de Belém, o centro mais valorizado, mais fotografado e mais romantizado, evidentemente, né? E ele está dizendo exatamente isso, ou seja, o problema é essa fala das pessoas que sentem saudade por aquilo que não viveram. E essa fala recorrente e que fundamenta muito a cidade. Né? E que fundamenta muito o capital simbólico, né? Na verdade, de Belém tem sido esse olhar. Esse retorno a essa época, esse período da borracha. Talvez o que seja problemático nesse capital simbólico é exatamente como
as estruturas sistêmicas se utilizam dele permanentemente Para se manter. e incutam, por exemplo, isso como um discurso permanente, ou seja, parece que a época da borracha é ad eterno. Pois é, professor, mas assim, isso passa por exemplo, a gente tem um sistema educacional que continua reproduzindo isso. Então, como é que faz para mudar isso? É mudar os livros, a leitura? O que está acontecendo que isso não muda? Olha, eu tenho feito trabalhos para mudar isso. Eu acho que o filme, meus alunos, por exemplo, trabalham em relação a isso. Hoje são professores, doutores, estão em faculdades, têm essa temática como perspectiva sobre ver Belém sobre outras perspectivas. Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima. E eu queria dizer uma coisa só a respeito disso, que todo trabalho que é um trabalho pioneiro, isso sendo um tipo de autoelogio, ele tem que romper barreiras. E ele sofre uma série de obstáculos, né? Então, esses trabalhos que tentam enfocar uma Belém contemporânea, por exemplo, e não uma Belém contemporânea porque ele dizer que ela é ruim, isso não vem ao caso, e também porque esse é um discurso extremamente perigoso, né? Nada presta, etc., esses trabalhos, sim, criam fendas de percepção da cidade. Eu acho que essas fendas tendem a aumentar. Acho que existem, por exemplo, manifestações a respeito da cidade, não só o documentário, mas espero que já existem outros filmes que têm uma pegada parecida com esse, por exemplo, que estão sendo produzidos, têm ideias, né? Já conheci, eu acho que essa é uma coisa legal de se fazer. Essa representação da cidade é muito importante. Acho que essa juventude já vê dessa forma, né? A cidade de alguma maneira, não? Eu ainda acho que ainda é um nicho pequeno, eu acho. É um nicho pequeno, mas é um nicho que há 20 anos não existia. Não, pois é, mas isso é interessante, porque eu acho que assim como todo o processo pedagógico, ele é lento, né? Talvez a gente só vá perceber, talvez eu nem veja mais. Aqui na TV Cultura do Pará, a gente tenta mostrar essa Belém também. Tanto que agora o nosso vídeo, o nosso clipe do aniversário da cidade, que o Júnior Braga dirigiu, criou e tal, é muito essa Belém que vocês estão falando, né? Que é essa Belém suja, como é que diz? Não é catastrófica, como é que fala? Tem um termo para isso. Caótica. Caótica, isso, caótica. Tem nada a ver com catastrófico, mas não deixa de ser também, enfim. É bem isso, né? Então, eu acho que sim, que essa discussão já vem há um tempo também, né? De despertar para esta outra Belém, que esse pessoal mais novo faz. Né? Professor, eu acho que na tua fala também eu percebo assim, não é negar o que tem no sentido mítico, porque isso também faz parte. Faz parte da o problema é você achar que só é isso. Então, é você olhar, também o olhar contemporâneo, ele também tem que ser transversalizado. Eu não posso ficar presa ali naquela idealização ufanista. A própria fala, rapidinho, licença, do Sektovich, ele menciona, assim, por exemplo, ele trabalhou com o círio e com uma tinta. Sim. Ele não negou o mítico, ele deu uma nova perspectiva para aquilo. Então... Na verdade, é a linguagem que vai fazer isso ser diferente. E o telespectador, a maneira o como ele acha? O nosso internauta também dessa Belém, né? Estamos provocando aí para você dizer. A parte mais importante. Desta Belém caótica ou não. Agora, tem uma coisa também que é interessante em Belém, que eu acho que é uma percepção minha, tá? Eu posso estar enganada, é óbvio. Que é assim, aí já não sei, me parece que mais a classe média, média alta e tal, de um modo geral, faz críticas pesadíssimas em relação a Belém, e muitas delas com razão. A classe média, a média alta, não vê Belém com os bons olhos, né? Até porque essa classe viaja mais e começa a comparar Belém com outras cidades, né? E aí para o bem e para o mal, não vou entrar nesses aspectos. Mas assim, o que eu quero dizer é que as pessoas não amam muito Belém, pelo que eu percebo. E dizem que Belém é suja, que Belém é isso, que Belém é aquilo, Belém, tá? Criticam horrores a cidade, né? Então, é uma coisa meio esquizofrênica, porque você tem essa Belém mítica, essa Belém representada, que é a Belém da Belle Époque, do Teatro da Paz, do ver o peso ser lindo e maravilhoso e tal. Mas, no geral, não vejo o belenense amar essa cidade assim, não. E muito dessa classe que faz isso é a classe que faz fila dupla, né? Que joga lixo na rua com a maior tranquilidade. Então, é uma coisa em Belém também que me chama a atenção. Eu queria ouvir vocês sobre isso. É uma percepção minha, não sei se vocês concordam. Pode falar. É isso ou não? Pode falar. É para falar. Quem tem que falar são vocês, não sou eu. O que vocês acham? Você que é de uma geração diferente, enfim. Assim, pautado no próprio discurso do documentário, né?
Eu também tenho muito essa percepção, Não é? particularmente, e os entrevistados também falam isso, né? Em relação a uma fala do Lázaro. Ele fala que existe essa elite que tipo, problematiza em excesso as coisas da cidade, tem uma perspectiva crítica, mas quando chega Essa para elite pegar que nem quer andar na cidade, que Quando tem pavor, mas ela aqui que corta que as tem, árvores, corta as entendeu? árvores, que que devasta. faz fila quádrupla para pegar o filho no colégio, e coloca o Exatamente. filho dele contra a dinâmica de uma cidade inteira. Então, as pessoas, elas sabem reclamar da cidade, mas ao mesmo tempo elas só olham para as necessidades delas. Ela ganha o dinheiro aqui para ir para Miami, né? Engraçado. E voltar e E falar voltar que e foi falar. e para ficar falando mal, né? Em vez Infelizmente. de trazer alguma coisa, quem fala isso depois é o Edi, né? Em vez de trazer alguma coisa boa de fora para a cidade, né? É isso, professor Então, Relival? acho que essa fala do Edi que é interessante, que eu vou me utilizar da fala dele para me eximir desse comentário. Eu já ia dizer isso, mas enfim. Ele diz exatamente, tem uma concepção sobre a cidade que é bem complexa, porque critica essa cidade e foge dela, né? Foge dela e ao mesmo tempo se tranca nela. Acho que Belém se encerra cada vez mais nela mesma, né? E também, eu acho que é bem mais complexo do que isso. Assim, Não, e claro, e muito daí eu fiz até essa ressalva, mas quero fazer de novo, que há razões também para isso, né? Porque, por exemplo, a segurança, a falta de segurança, barará, barará, barará. Mas, assim, há muito de cultural nisso também, né? Eu acho que essa coisa é bem antiga das elites, né? Não amarem muito Belém, não. Né? Acho um Sírio lindo, Olha, mas a acho gente mais está falando assim... tanto da elite, mas existe uma elite governamental extremamente problemática em relação a isso, né? Em todos os sentidos, porque as elites de outras capitais que são, digamos, mais bem cuidadas do que a cidade de Belém, elas não odeiam tanto suas capitais. Eu imagino que não, né? Pois é, não sei, fica aí essa história para a gente pensar, eu também não estou dizendo até- isso até- como uma verdade, Enoque pode também Até porque participar. se você falar se você não olhar para os problemas clássicos da cidade, que se discute quase que diariamente aqui no programa, Isso. de planejamento, etc., governança, governabilidade, uma série de problemas que são cotidianamente discutidos aqui em outros lugares, eu acho que mais aqui, porque tem abertura maior para isso, mas que não sei esquecer que existe essa elite que também, às vezes, é a mesma elite. Né? Enoque, diga. Meio que pensando, por exemplo, nessa... Eu não sei, na verdade eu não assisti o filme, né? É uma pergunta que veio agora. Mas veja. Vou procurar. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube, compartilhe. Tá. Então, é o seguinte, a ideia do documentário é falar sobre esse ser amazônico, né? E a sua memória em relação ao que ele vive a cidade, ou essa ancestralidade que ele traz consigo, né? Sei lá, de cultural, ou o documentário, tipo, né, também mostra, por exemplo, essa região que não é no centro, né? Que ela é mais afastada do centro, né? Por exemplo, essa Nova Belém, as periferias, né? Por exemplo, essa Belém nova que está em eterna construção, né? Obras inacabadas. E essa relação, por exemplo, do cotidiano dessas pessoas, né? Que saem das suas casas, né? E o que é? Essa fala também, ela é válida? Ela entra no documentário? Ela é discutida? Eu acho, assim, que as palavras-chave do documentário seriam, tipo, fragmentariedade e embate, né? Eu vejo muito isso, assim, sempre a questão da contraposição daquilo que seria uma experiência, uma suposta experiência da Amazônia e da capital da Amazônia e o que é a realidade. Como é que as pessoas se confrontam com isso no cotidiano, né? Esses tempos desiguais que nós vivemos dentro de Belém, o centro histórico que convive com a periferia, enfim, como é que, até esteticamente a gente buscou propor isso, né, na edição e tudo, como é que o belemense pode lidar com essa experiência fragmentária da cidade, entendeu? E às vezes ele nem tem consciência, né? Muitas das vezes. O documentário é para para chamar isso. Eu só queria rapidamente falar disso. Tem um aspecto do filme que eu acho extremamente interessante, é que o centro histórico não faz parte do habitat daquele que, por exemplo, passa pela periferia obrigatoriamente por lá, porque ele passa de ônibus, ele é um passante, ele não é um contemplador daquele lugar.
talvez não existam mais contempladores de lugares, talvez só os turistas, né? Exatamente porque nós não fazemos mais, não temos mais essa relação com a cidade como uma relação contemplativa. Sim. Eu vou Do parar Flamengo, para horário né? do Do prédio, Flamengo. para andar, por vários motivos. Eu não tenho, eu Inclusive não tenho porque Belém não é uma cidade que, digamos assim, você pode andar por aí. Tranquilamente. Tranquilamente. Né? Foi por isso que eu fiz aquelas Despretensiosamente, ressalvas né? todas aqui também, né? Exatamente. E também tem um outro aspecto, rapidamente, a respeito disso. Se há um problema no documentário, quer dizer, que se há uma falta nele, é exatamente essa. Nós queríamos muito, tentamos muito ir para a periferia, mas não havia como, se não fosse junto com o policiamento. E eu não estou aqui estigmatizando ninguém, imagina. É porque os equipamentos, parte não era nosso. Imagina. Nós já não tínhamos rendimentos para isso. E perder os equipamentos, né? E às vezes não tínhamos segurança no centro da cidade de fazer filmagens. Às vezes as filmagens são feitas em locações fechadas mesmo, entendeu? Nós tínhamos a ideia de, por exemplo, fazer filmagens em locações abertas. A maioria das nossas filmagens são feitas dentro de automóvel. Isso é uma coisa que E eu criativamente... gostei, esteticamente eu gostei muito. Porque engraçado. a ideia do passante, Eu né? gostei Que demais, não passa, achei não muito anda. legal. Criativamente, assim, isso sempre me incomodou muito, porque eu queria as cenas da cidade, sabe? Eu queria estar lá fora Mas com a no momento nós câmera. brigamos. Mas eu acho que essa coisa meio, entre aspas, que aparentemente para ti, talvez, para mim foi interessantíssimo, porque eu acho que Porque é essa coisa de essa passar. coisa que em movimento. É engraçado como isso e- se desprende do processo criativo depois, né? Mas, assim, criativamente, como eu fiquei, digamos que, responsável por uma certa viabilização, assim, a concepção do documentário foi do professor e eu ficava com a viabilização técnica, estética. Me incomodava demais ver aquelas cenas dentro do carro, sabe? Ah, eu gosto. Só que gostei depois, mas é isso foge, né? Significações fogem da gente. Depois, reassistindo, né? Passado É por isso que eu a disse agonia, que eu para vi que tem mim sentido. o filme ele tem muitas camadas que até essa leitura dessa visualidade, ele é uma outra história que vocês podem trabalhar isso Mas no isso outro foi campo. proposital. Né? Mas que aí que é a linguagem que eu estava É, falando, a própria né? câmera, essa própria câmera, que às vezes pra mim é meio claustrofóbica, ela é um sintoma. Exatamente. Não, eu digo assim, esteticamente, já é uma outra leitura que a gente pode depreender daí, da maneira como vocês apreenderam o real. Sim. Gente, né? só vamos dar uma vezinha para Ana Paula. Na verdade, assim, algumas pessoas estão perguntando aqui como é que podem assistir, como é que podem acessar e ver o Fisionomia Belém. Como é que faz? contemplar É tudinho. só colocar Fisionomia Belém no YouTube, você encontra o filme lá inteiro, completo, perfeitamente. E eu só queria... Você é roteirista, né? Sim, eu que roteirizei. E as a entrevistas. menina, a outra que estudou contigo, que A é Vicky, ela me a ajudou na Vicky. edição, Eu captação gostei de muito som. de ver as duas, eu fiquei muito Deixa orgulhosa. eu falar uma coisa a respeito disso. Que é a Muito antiga bacana. aluna, É, né? Sua mas- Rapidamente, antes que acabe o nosso tempo, eu preciso fazer isso, porque no dia do lançamento do documentário eu não estava em Belém, né? Esse documentário só foi viável, isso daqui não é um discurso vazio, só foi viável graças a um grupo de alunos, um grupo de pesquisa que eu coordenava, que apostou nisso com a alma, assim. Isso não é gratuito, porque não tínhamos nada, absolutamente nada, e queriam fazer mesmo. Graças a Yasmin, graças a Vitória Costa, graças ao Anderson Oliveira, graças ao Danilo Miranda, graças ao Ângelo Cavalcante, graças a Juliana Barros, graças a Tamires. Ana Beatriz, graças a Tamires Oliveira, graças a Paula Ramos, o Robson Oliveira, Priscila Bentes, tá? Que hoje, que na época eram meus alunos de mestrado, de graduação, e agora são professores e se utilizam muito desse discurso, não meu, mas sobre a cidade, porque são professores de estética, são professores de publicidade, são professores de jornalismo, professores da área de humanas, e que têm, a partir dessas nossas discussões, a possibilidade de pensar a cidade, o Estado, o poder, essas temáticas importantes da contemporaneidade de maneira diferente. É graças a eles que esse trabalho está disponível agora no YouTube, fundamentalmente Claro. a eles. Tinha que fazer, Parabéns, né? eu adorei. Eu fiquei tão feliz, muito emocionada quando eu vi. Eu disse, poxa, essa menina disse no primeiro dia de aula que ela queria trabalhar com Essa cinema. menina é você. Essa né? menina. Sou eu. É, Eu estou dizendo carinhosamente. Quando você foi aluna, Ai, que ela que disse bonito. que E eu você vejo as sempre mulheres se quis. empoderando, eu fico muito feliz. Muito legal. Gente, olha só, chegamos no finalzinho então do bloco. Fisionomia Belém, então, está à disposição de você, né? No YouTube. 50 minutos desse documentário. 48, 50. Por aí, né? Pipoca. E só pra gente encerrar, a ideia é continuar, porque Belém pode se desdobrar aí
em vários documentários, né? Pode servir para muitas coisas. Eu tinha uma ideia nosso grupo, de certa forma, ele ainda permanece. Eu tinha uma ideia porque nós temos muito material desse. Pois é isso que eu penso, esse material que está aí, né? E uma das ideias da minha ideia, porque que eu compartilhei com eles, mas a Yasmin estava muito ocupada na época e ela domina essa parte técnica, apesar de eu estudar isso, dar aula sobre isso e tal. Mas eu não tenho muita paciência para ficar nas câmeras, etc. E ela domina essa parte com a Vitória. Nós tínhamos uma ideia de fazer um documentário sobre o Edir. Não sei se vai ser viável, o Edir Augusto Proença. Mas a Yasmin continua estudando cinema, o mestrado dela também é sobre cinema, Quem em sabe filosofia. Não vem outra... Quem sabe a gente consegue produzir outras coisas aí a respeito sobre disso. Sobre Belém, né? É verdade, mas é uma coisa que tem que Fica ter um grupo de pessoas para fazer. Com certeza. Parabéns, então, viu? Obrigadíssimo por terem vindo, conversar, bater esse papo bacana. Vocês vão sair agora nesse intervalo, por isso que eu estou me despedindo. Do professor Relivaldo Pinho, doutor em antropologia, professor universitário, e da Yasmin Pires, que estudou cinema, é cineasta, está fazendo agora filosofia, um mestrado em filosofia, né, Yasmin? Agradeço imensamente vocês terem vindo. E, gente, vamos assistir o Fisionomia Belém. E você pode continuar dando a sua opinião sobre Belém aqui no nosso programa hoje, já que nós estamos ainda no mês de janeiro, o mês de aniversário da cidade. Então, dê sua opinião, o que você acha dessa Belém, né, dessa Belém contemporânea, qual é a sua opinião sobre ela. Fazemos o intervalo e no próximo bloco a gente bate papo com o Enoque Paulino, que está aqui. O Enoque é ator, diretor de teatro, produtor também, e fala sobre o espetáculo O Homem e o Cavalo, que vai começar a ser apresentado a partir de amanhã. Daqui a pouquinho a gente bate esse papo.